Esse goleiro usou uma estratégia genial para defender os pênaltis. E esse aqui mexeu com o Cristiano Ronaldo e se arrependeu. Esses são os pênaltis mais inacreditáveis do futebol. Se isso não fosse filmado, você não acreditaria. O jogador acertou o travessão e o goleiro saiu para comemorar, mas sua felicidade não durou muito tempo. Esse jogador russo decidiu cobrar um pênalti de uma maneira inusitada. Repare nessa imagem. Percebeu que o goleiro tinha algumas anotações na garrafa de água. Com certeza isso ajudou para essas defesas incríveis. Praticamente no último lance do jogo, o árbitro marcou essa penalidade máxima. Porém, olha o que aconteceu na cobrança. Ninguém acreditou. Nesse lance, o goleiro realmente entrou na mente de Sérgio Ramos. O adversário provocou muito e a estratégia acabou dando certo. Nesse lance, o juiz dá um pênalti meio duvidoso. E enquanto checava o VAR, Szczęsny decidiu fazer uma aposta com Messi. We spoke before the penalty. I told him I can bet him €100 that he wasn't going to give it. So I've lost the bet against Messi. Bom, ele perdeu a aposta, mas fez isso aqui na cobrança de pênalti. Só que o pênalti mais incrível da história do Mundial foi esse aqui. Não é qualquer um que mete uma cavadinha em uma final de Copa do Mundo, mas quem lembra sabe que o final dessa história não foi feliz. Joe Hart cobrou um dos pênaltis mais bonitos que eu já vi. Sério, um goleiro fazer isso é insano. E no lance seguinte ele ainda defendeu um pênalti. Já esse jogador aqui errou feio na hora de bater o pênalti com estilo. Com certeza ele ficou com muita vergonha. De forma milagrosa, esse goleiro defendeu com os pés e salvou um gol que parecia certo. Ninguém acreditou no que tinha acontecido. Kepa foi colocado em campo só para pegar um pênalti e teve a capacidade de fazer isso. E para completar, ele também foi para a cobrança para fechar com chave de ouro. Agora me diz aí, a queda foi estratégia ou só o atacante passando vergonha mesmo? Olha como esse goleiro é sortudo. Esse é um dos lances mais surpreendentes desse vídeo. O goleiro defendeu o pênalti e depois o rebote, e no fim, a zaga chegou para afastar o perigo. Pênalti de cavadinha é uma jogada linda de se ver, mas e quando ela dá errado? E pênalti de calcanhar, você já viu? Esse goleiro defendeu 3 pênaltis em uma decisão e virou um herói naquele campeonato. E vamos para as melhores comemorações de pênalti, começando com essa aqui. Mbappé foi muito camarada e deu uma ajuda para o goleiro do seu time. O francês estava certíssimo. A penalidade mais importante da carreira de Suárez não foi uma que ele marcou um gol, depois que foi expulso justamente por fazer isso. Ele viu da arquibancada o adversário desperdiçar a chance de eliminar o Uruguai da Copa do Mundo. Como não lembrar da performance de Dibu Martínez na decisão por pênaltis na Copa do Mundo de 2022? Além de mostrar muito talento, o goleiro abusou nas provocações. Esse é um dos pênaltis mais estilosos da história. É o famoso pênalti Ronaldinho Gaúcho. Chuta num canto, olha pro outro. Agora esse pênalti foi legal não apenas pelo gol, mas por quem estava assistindo. Esse é o Rio Ferdinand, ex-companheiro de CR7, simplesmente vibrando quando o português marcou o gol.
Mas a história foi diferente nesse jogo. O goleiro defendeu o pênalti, mas cometeu uma irregularidade. Por isso recebeu cartão amarelo e na sequência foi expulso. Como o time não tinha mais substituições, a solução foi colocar um jogador de linha no gol. E olha só o que ele acabou aprontando. Mbappé também ficou nervoso antes de uma cobrança de pênalti. Para sua sorte, o árbitro mandou cobrar novamente. Mas parece que não era o dia dele. Todo mundo sabe que o Dibu Martínez gosta de tirar uma onda quando pega um pênalti, mas Zaha conseguiu se vingar por todos os atacantes. O que será que ele disse? E falando em goleiro provocador, olha a marra desse aqui depois que defendeu uma cavadinha. O atacante ficou furioso. Falando em provocação, olha o que esse goleiro fez depois de pegar um pênalti do Haaland. Mas para o seu azar, o pênalti foi invalidado e Haaland teria a chance de se vingar. Esse pênalti é a maior coisa que o Neymar fez pela seleção brasileira. Além de dar uma medalha de ouro inédita, ainda foi uma vingança contra os alemães pelo 7-1. Esse cara fez algo inédito. Ele literalmente guardou a bola dentro do gol. Neymar conversou bastante com o goleiro antes de cobrar esse pênalti, mas na hora decisiva, mostrou porque é um craque. Já nesse lance, o brasileiro fez o mesmo e deixou o goleiro sem reação, com uma cobrança de extrema categoria. No mesmo jogo, Neymar foi cobrar mais um pênalti e provocou o goleiro rival. O resultado? Esse lance espetacular. Esse atacante não estava vivendo um bom dia. E a má fase continuou na hora dele cobrar um pênalti. O detalhe é que seu companheiro também não aproveitou a chance. Agora olha essa cobrança espetacular. Nem dois goleiros defenderiam esse chute. No futebol feminino, essa jogadora cobrou o pênalti desse jeito. Pelo menos ela mostrou muito talento. Salah é um ótimo cobrador de pênalti, e nesse lance, ele marcou um gol super importante pela sua seleção, o Egito. A emoção foi muito grande nesse dia. Aqui, Memphis Depay tentou dar uma cavadinha, mas cometeu um erro grave. O lance ainda gerou muita confusão. Até aqui você já viu algumas cavadinhas que deram errado, mas confere como essa aqui foi perfeita e acabou no ângulo do goleiro. Perder um pênalti já é ruim, mas imagina fazer isso aqui. A torcida desse time deve ter ido à loucura. Essa é a decisão por pênaltis mais dramática que você vai ver. Succeed, hold his nerve. Oh, just does score. No! Scores. And does score. Here's John Stones. Oh. And does. And scores. The score. Here's Amalfitano. Steps up and scores. Must score. Depois de alguns pênaltis bem cobrados e outros nem tanto, Everton e West Ham empatavam por 8-8. E agora era a vez dos goleiros cobrarem. O primeiro fez isso aqui. Can he hold his nerve against Adrian?
Just off the underside of the crossbar and out. Na sequência, o rival tinha tudo na mão para garantir a vitória e fez isso. Looks like he's going for power. Olé! And West Ham are through to a fourth-round tie. Dibu Martínez tentou provocar o adversário antes da cobrança. E acredite, o plano dele deu certo. Bruno Fernandes humilhou o goleiro nessa cobrança e ainda tirou a maior onda. Olha a paciência que esse jogador foi para a cobrança. Pelo menos ele marcou o gol, caso contrário seria bastante vaiado pela torcida. Muitos fãs de futebol já devem ter visto esse lance com incredulidade. Será que isso poderia ocorrer nos dias de hoje? E a resposta é sim. Messi e Suárez já fizeram um lance parecido. Aqui o goleiro tentou adivinhar o canto, e depois que o atacante fez o gol, ainda tirou sarro do rival. Alexandre Pato tentou bater o pênalti com estilo, mas a ideia não deu muito certo. Será que essa cobrança foi parar fora do estádio? Até as maiores estrelas do futebol costumam perder alguns pênaltis, como aconteceu nesse lance protagonizado por Cristiano Ronaldo. Mas para compensar, olha essa cobrança magistral do português. O cara tirou onda nessa e ainda meteu a clássica comemoração. Olhe com atenção esse lance e responda: foi gol ou não? E essa cavadinha que passou longe do gol. Provavelmente esse foi um dos chutes mais fortes em cobranças de pênaltis. Esse goleiro tinha certeza que ninguém marcaria um gol nele, mas depois de zombar de ninguém menos que Pirlo, o italiano mostrou como é que se faz. Olha esse lance e veja como o Rudiger deu uma ajuda para o goleiro do seu time. Na hora dessa cobrança, o jogador escorregou e mandou a bola muito longe do gol. Xabi Alonso confortou o colega de time e também foi bater o pênalti. Parece que tinha algo estranho acontecendo. Você já viu o goleiro Courtois fazendo gol de pênalti? Por sinal, ele cobrou melhor que muitos atacantes. Depois desse gol, olha o que a torcida fez. E a emoção foi muito grande, pois esse pênalti valia um título. Olha só quem esse goleiro tentou desconcentrar. Claro que não deu certo e Cristiano anotou um golaço. Estilo mesmo teve esse jogador. Com certeza ele planejou muito essa comemoração e no final deu tudo certo. Aqui o goleiro se estica todo e consegue defender o chute com os pés. Messi não estava em um bom dia quando fez isso aqui. Ele não costuma cometer esse tipo de erro. Essa é outra imagem rara do futebol. Beckham caiu na provocação e chutou muito longe do gol. Você teria coragem de cobrar um pênalti desse jeito diante de sua torcida? Esse jogador estava demorando demais para cobrar o pênalti e fez tudo isso para chutar assim. Nessa cobrança, o goleiro praticamente dançou em frente ao jogador rival. E a estratégia acabou dando certo. Olha só nosso amigo Courtois novamente em ação, mas dessa vez ele não saiu contente. Aqui o goleiro defendeu a cobrança, mas acabou cometendo outro pênalti. Para sorte dele, o árbitro não marcou. Um lance assim, com certeza você nunca tinha visto. Como essa bola foi parar exatamente em cima da linha? Esse pênalti cobrado com tanta categoria tem nome e sobrenome: Neymar Júnior.
Esse goleiro defendeu o pênalti de maneira muito peculiar. Olha a sequência do lance. To the face with the approach. Oh! Sterling with a fantastic dive. Old instant replay. Oh, every extreme. Probably wondering when. Oh! Sweet butter ball drills Sterling right in the face. That man's nose must. Ainda bem que tudo não passava de uma brincadeira. Para descontrair, olha essa cobrança. Pelo menos criatividade não faltou. Você quer ver categoria, então aprecie essa cobrança. O que será que esse goleiro bebeu? Pelo menos ele defendeu o pênalti de maneira espetacular. Acho que antes falamos que o Salah é um ótimo cobrador de pênaltis, mas nesse lance ele errou 2 vezes. Não era o seu dia de sorte. Esse jogador achou que estava cobrando um tiro de meta. Mas Harry Kane fez o mesmo nesse lance. Agora olha o que aconteceu com esse jogador na cobrança de penalidade. O juiz marcou um pênalti e o goleiro foi expulso. Assim Ferdinand apareceu para assumir a posição. Ele quase defendeu. Já essa decisão por pênaltis também tem uma história surreal. Acontece que os jogadores perderam as penalidades de propósito, pois estavam revoltados com a arbitragem. Olha que absurdo. Aquí patea y están pateando fuera. Me imagino que es una reacción por el... O goleiro do time não fez nada para tentar defender as cobranças dos rivais. Esto termina. Ahora entendemos, es una orden, la de patear fuera y el arquero no defender. Olha como Ibrahimovic humilhou o goleiro nesse pênalti. Olha essa cobrança. Parece até uma brincadeira de criança, mas aconteceu de verdade no futebol profissional. Agora veja esse lance super engraçado. Obviamente era uma brincadeira, mas não podemos esconder o fato de que a cobrança foi genial. Os japoneses sempre criam as melhores estratégias, mas esse lance ficou esquisito. O importante é que a equipe conseguiu marcar o gol. Nessa decisão entre Portugal e Inglaterra, o goleiro estava muito concentrado e extravasou na comemoração. Neymar está novamente nesse vídeo. Dessa vez ele não foi tão bem assim. Esse lance pode não envolver grandes craques, mas com certeza é um dos mais bonitos. Nos seus primórdios, Neymar abusava das paradinhas. Nesse pênalti, ele fez uma paradinha dupla e deixou o goleiro sem reação. Esse lance aconteceu muitos anos atrás, mas ficou para a história. Você entendeu alguma coisa? Acontece que o chute foi tão forte que furou a rede. Mas o mais incrível é que o árbitro não deu o gol. Ederson, do Manchester City, tentou mexer com a mente do rival, indicando o lado para ele bater, mas parece que seu plano não deu muito certo.